Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico, porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Bom dia ao penúltimo dia da Bienal. E o que eu tenho a dizer, assim, é que vindo aqui todos os dias, eu estou praticamente morando aqui, né, Letícia? E a Bienal é feita de livros, de histórias, mas também são as pessoas. Eu fico até emocionada porque eu sei que todo mundo que está aqui enfrentou muita coisa, né, para estar aqui hoje. Então, obrigada. E aí, já que ninguém veio aqui... deixa eu me apresentar, me desculpa. Eu sou Rosane Svartman, sou uma das curadoras aqui da Curadoria Coletiva da Bienal do Livro, que eu coordeno com a Letícia Pires. E eu queria chamar para a mesa, agora, para a gente conversar, essa mesa do Bem Viver, com... primeiro, vou começar aqui, ó. Ana Michele Soares, Ana Mi, por favor. Ana Cláudia Quintana Arantes. E Fabrício Carpinejar. Bem-vindos. Olha, eu até combinei com eles o seguinte, eu fiz um resuminho, né? Peguei no site da editora, peguei na internet, peguei em vários lugares um pouquinho assim, né? Uma mini bio. E eu vou falar a mini bio e depois eu queria que vocês se apresentassem nas suas palavras, tá? Bom, vou começar aqui pela ordem, que está aqui Ana Cláudia Quintana Arantes, é médica formada pela USP, com residência em geriatria e gerontologia, você me corrige depois, no Hospital das Clínicas da FM USP, fez pós-graduação em Psicologia e Intervenções em Luto pelo Instituto 4 Estações de Psicologia e especialização em Cuidados Paliativos pelo Instituto Pallium e pela Universidade de Oxford. É sócia fundadora da Associação Casa do Cuidar, onde coordena os cursos de formação avançada multiprofissional, prática e ensino em cuidados paliativos. Seu segundo livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ali, permanece entre os mais vendidos e recomendados desde a primeira edição em 2016. Além dele, tem o livro de poesia, Minhas Pares, Histórias Lindas de Morrer, e agora lança Para Toda a Vida Vale a Pena Viver. Ana, se apresenta, por favor, nas suas palavras, como seria? Bom, eu cuido de pessoas que morrem. Esse foi uma grande revelação há um bom tempo atrás já. Quando perguntaram o que você faz, eu falei assim, eu cuido de pessoas que morrem. E eu acho que ultimamente eu tenho tido a oportunidade de fazer os corações funcionarem. Lindo, obrigada. Palmas. Ana Michele Soares, ou Ana Mi, como gosta de ser chamada e como eu gosto de chamar também, é jornalista de formação e paliativista de coração. Paciente de câncer de mama desde 2011, Ana Mi é criadora do perfil Paliativas no Instagram, onde compartilha sua rotina como protagonista do próprio tratamento, desmistificando o conceito de cuidados paliativos e transformando a finitude na mais importante ferramenta de autoconhecimento que existe. Entre uma quimioterapia e outra, realiza desejos de sua bucket list incrível e vive intensamente os últimos melhores dias, meses ou anos de sua vida. Pela Sextante, publicou Vida Inteira Enquanto Eu Respirar. E como é que você se apresentaria, Ana Mi? Bom dia, obrigada por estarem aqui para falar sobre vida.
Eu acho que eu me apresento como a menina que vai morrer, como se, né, se essa fosse uma informação que ninguém vai viver. É isso que eu ia falar, todo mundo aqui vai morrer, gente, sinto dizer. Mas talvez eu seja uma menina que, sabendo sobre isso, que conseguindo olhar de frente para isso, aprendeu a viver. Apesar e com diagnóstico, com quimioterapia, com o fato de estar aqui com meu cabelo só 30% dele. E eu fui tentando costurar essa minha vida a partir da forma como ela se apresentava. E talvez essa seja eu, alguém que está absolutamente à disposição da vida. Bom, Fabrício Carpinejar, esse aí então está em tantos sites e blogs e tem milhares, vamos ver se essa bio agrada. É poeta, cronista, pesquisador, jornalista e mestre em literatura brasileira pelo UFRGS. Com teor autobiográfico, sua obra explora as múltiplas manifestações de afeto da contemporaneidade presentes nas relações familiares, nos casamentos e nas amizades. Recebeu diversos prêmios, eu só peguei alguns, tá? Porque senão, entre eles, por isso que eu botei entre eles, o prêmio Cecília Meirelles, 2002, Olavo Bilac, 2003, prêmio Érico Veríssimo, em 2006. Eu escolhi os grandes autores. Carpinejar foi traduzido ao alemão e assinou contratos na Itália e na França. Participou de antologias no México, Colômbia, Índia e Espanha. É autor de o quê? Aproximadamente 40 livros, porque cada site dizia uma coisa, eu fui contando. Pai de 2 filhos, um ouvinte declarado da chuva e um leitor apaixonado do sol. Como você se apresentaria aqui hoje de manhã, Carpinejar? Bom dia. É uma alegria estar com vocês. Eu acho que já fui apresentado. Eu posso me denunciar como poeta, e todo poeta é leitor de pessoas. Obrigada. Eu queria dizer que agora que eu sou uma pessoa, né, Paulinho, que acredita em sinais, essa mesa aqui não é à toa, né? A Ana Cláudia escreve o prefácio do primeiro livro da Anami e a orelha do livro Carpinejar. E quando essa mesa se materializou, eu falei, ó, que mesa de gigantes tinha que ser, né? Então, eu queria começar perguntando, e tem uma... antes de mais nada, eu queria dizer também, gente, que eu fui lendo os livros e marcando e botando amarelinho, porque uma coisa é você ler por prazer, outra coisa é a responsabilidade de mediar uma mesa como essa. E é incrível como os livros dialogam e se atravessam, né? Como a obra desses 3 pensadores, autores aqui conversa. Então, antes de mais nada, eu queria perguntar para vocês como vocês se conheceram. Como vocês... Bom, eu sei, tá? Mas aqui eu acho interessante as pessoas... Como é que a Ana foi parar escrevendo a orelha do livro do Carpinejar? Como é que ela foi parar escrevendo o prefácio da Anami? A gente pode começar aqui na ordem mesmo. Anami, Ana Cláudia, Carpinejar. Por favor. Acho que a Ana Cláudia me acompanha de todas as vidas possíveis, se elas existirem. Em todas as dimensões. Então, a gente tinha que se encontrar de algum jeito. Ela conheceu a minha amiga Renata, né, a quem eu dedico o meu primeiro livro. A Renata já estava vivendo os seus tempos finais e ela foi compartilhar a experiência dela num hospital e a Ana Cláudia estava lá. E, enfim, né, como ela consegue ver a alma das pessoas, ela viu ali a alma da Renata, se conectou com ela e depois ela tentou me ajudar no meu processo de luto, né, por ter perdido a minha amiga. E aí um dia ela me chamou para ir dar aula lá na Casa do Cuidar, né, que é o projeto dela de formação de paliativistas. E aí eu já fui me tremendo inteira, meu Deus do céu, no que eu vou fazer aqui, eu não sei o que eu vou falar. Mas eu cheguei lá e ela olha para você de um jeito que você se sente absolutamente presente e ciente do que você está fazendo. Então eu só precisava ser eu. E aí eu contei a minha história e agora a gente estava brincando lá nos bastidores que eu sou 3 personas para Ana Cláudia. Que eu sou a paciente, porque ela acabou assumindo essa função de minha paliativista. Eu sou amiga, a quem eu confidencio os meus segredos mais secretos. E a gente compartilha também a vida nessa dimensão como sócias, né, de alguma forma, porque a gente acredita que cuidar de gente faz sentido. Então, a gente se aproximou muito por causa disso também. Cuidar de gente faz muito sentido, né, Anami? Você também faz isso, né? Bom, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ana Cláudia, que você é o link, né? Então, vou passar primeiro para o Carpinejar e eu termino com você. Como é que você entrou em contato com a Ana?
Eu estou conhecendo a Ana presencialmente hoje, neste minuto, nesse instante. E a Ana, ela foi pioneira no jeito de tratar o luto, a morte. É como se eu tivesse visto alguém no outro lado do rio e fiquei com vontade de ir até lá. Me espera que eu vou até aí. Não sabia como ela tinha chegado até ali. Eu fui nadando e convidei ela para fazer a minha apresentação, que é uma forma de gratidão também com o trabalho dela, com os livros dela, com a alegria em tempos difíceis que ela consegue trazer. Ana. Bom, a Ana Michele, ela contou. A gente se conheceu, o elo entre nós foi a Renata. E ela construiu essa ponte e eu realmente vejo, eu enxergo ela. Eu falo, eu sei quem você é. Né? Então, e é por isso que a gente está aqui nesse momento. E o Capinejar, eu sou leitora dele, né? Eu já lia muitas coisas que fazem sentido, né? Que, assim como a Adélia Prado, tem textos que a gente lê e a gente pensa, nossa, como é que ele sabe o que eu sei e eu não sabia que sabia? E você lê assim e fala, nossa, é isso. E aí foi muito incrível receber o convite, né, para escrever a Orelha. Eu falei assim, bom, finalmente acho que eu vou poder falar tudo que eu já senti em todos os textos que ele já escreveu. Esse é mais um. E foi uma alegria muito grande e muito prazer te conhecer pessoalmente hoje. Obrigada. Eu vou começar perguntando para Ana Cláudia. Bom, nos seus 2 primeiros livros, né? Eu adorei que você falou a frase que eu ia usar aqui, né? Que você fala, eu trabalho com pessoas que morrem. E todo mundo, e eu já vi a Ana Cláudia fazendo workshop, falando para um público, todo mundo fica, nossa, e aí depois ela emenda, mas todo mundo aqui vai morrer, né? Mas você, nos seus 2 primeiros livros, você se debruçou sobre a morte para falar da vida, né? Sobre como vale a pena viver cada dia. E que foi uma das inspirações, inclusive, para Bom Sucesso, o personagem do Fagundes, que eu só agradeço. E aí, nesse 3º livro, você fala assim, chegou o momento de não mais escrever sobre o final feliz. Quero jogar luzes sobre o durante feliz. E minha pergunta é, o que fez você, tem essa frase, mas o que fez você escrever esse 3º livro, depois desses 2 livros, né, como a gente comentou aqui, né, o primeiro está desde 2016, entre os best-sellers, e o que fez você falar agora desse durante, né? Os 2 primeiros livros, né? Na verdade, o primeiro livro é sobre vida, porque é de poesia. E aí, o segundo livro foi A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, o segundo, Histórias Lindas de Morrer. E eles se comunicam como se eles fossem meio um movimento infinito. O primeiro livro fala de um modo de fazer e o segundo livro mostra o que acontece quando você faz. Só que muita coisa do que está no primeiro foi descoberta a partir da observação do que aconteceu no segundo. E esse ciclo, ele não se fecha, mas ele se completa. Quando eu olho para a morte, eu tenho que me voltar para a vida, porque é a metáfora, né, que William Breitbart coloca sobre o muro, né? Você se depara com um muro que não tem como transpor aquilo, então você tem que olhar para trás. E olhando para trás, você reflete sobre tudo que você escolheu fazer para chegar naquele dia. E a decisão de falar sobre este caminho no 3º livro tem uma relação direta com o que eu vivo em mim mesma. Eu estou nesse caminho, eu estou envelhecendo, eu estou lidando com a necessidade de fazer escolhas nesse momento que me propiciam realmente ser verdadeira na esperança de viver mais tempo. Então, as pessoas, elas não querem falar sobre a morte, elas não querem pensar sobre isso, mas se você não quer pensar sobre isso, você não quer pensar que a sua morte pode chegar logo amanhã, então você tem que se preparar para que ela chegue daqui 20, 30, 40 anos.
E não dá para sair impune dessa ausência na própria vida. Porque a hora que você chegar lá, você vai dizer, devia ter feito diferente. Então, antes de se arrepender, o convite desse terceiro livro é: construa essa realidade, faz essa realidade poder acontecer e você chegar nesse tempo de envelhecer com muito orgulho de tudo que você escolheu viver até aquele dia. Vou fazer uma pergunta que, muito bom, quem não leu ainda o livro mais recente da Ana talvez não entenda, mas eu tenho certeza que quando você responder, as pessoas vão entender, que é assim: o que a gente precisa levar para o Saara? E o que é o Saara no seu livro? Eu acabo tendo uma certa habilidade para fazer metáforas, vocês sabem disso, né? Então, eu dei uma aula uma vez sobre como envelhecer. E aí é muito inquietante no dia a dia do consultório de geriatria, quando as pessoas chegam com os seus 70 anos e falam assim: nossa, eu não me preparei para isso. E aí eu pergunto para elas: o que você estava fazendo nos últimos 30 anos que você não se preparou para isso, né? Você não se deu conta de que à sua volta tem muitas pessoas com a idade que você tem agora e você nunca se ocupou de perguntar para elas como que é chegar nesse momento. E o tempo de envelhecimento é um tempo árido. Ele não contempla grandes vitórias ou grandes conquistas quando você envelhece. É uma ilusão isso, né? Você fala assim: quando eu ficar mais velha, quando eu me aposentar, então eu vou viajar, eu vou poder fazer os cursos que eu quero, eu vou ler os livros que eu quero, eu vou ter tempo. E, na verdade, tudo que você sempre teve ao longo da sua vida foi tempo. Só que você não fez boas escolhas com esse tempo. E aí, se adiou as decisões para depois dos 70 anos, sinto muito. O Saara, para mim, é uma perfeita metáfora para o que vai ser a nossa vida quando a gente ficar mais velho. Porque é um lugar onde existe essa aridez, existe essa dificuldade de encontrar o recurso do conforto. Então, você precisa se preparar para essa viagem. Então, vou dar spoiler do livro, né? Suponha que aqui todo mundo hoje tenha 40 anos. Tem gente que está mais nova, vai envelhecer rápido, tem gente que está mais velho, vai remoçar. Todo mundo com 40 anos aqui, a gente vai combinar, daqui 30 anos a gente se encontra aqui, vamos todos para o aeroporto e a gente vai morar no Saara. Aí você pode dizer para mim: Ana, isso é uma péssima ideia, não quero morar no Saara. Tudo bem, morra antes. O único jeito de você não embarcar nessa é você morrer mais cedo. Passados os 30 anos, vamos embarcar, chegamos no Saara e eu tenho certeza que vai ter alguém que vai fazer uma pergunta bem cretina. Ana, calor aqui, né? Tinha que trazer água? Não sabia? Nossa, esse sol, tinha que trazer protetor solar, chapéu? Mas não sabia que tinha que fazer isso. Aí vai anoitecendo, aí vai ter alguém que vai dizer: frio assim? Mas não era deserto, não era calor? Muito frio, tinha que trazer blusa? Não sabia. E aí eu vou perguntar: onde você esteve nos últimos 30 anos que você não estudou o que é morar no Saara, o que é morar no deserto? Se você tivesse se preparado, você ia poder chegar no deserto no momento à noite e olhar para o céu e ter condição de olhar tudo aquilo que só está reservado para quem se preparou. Só quem se preparou para estar no Saara vai entender a grande beleza de um oásis, a grande importância de você olhar para o céu e conseguir ver as estrelas que você não tinha tempo de ver antes. Então, o convite é que as pessoas desejem ir para o Saara, que elas tenham curiosidade de saber como é lá, mas que não cometam a imprudência de não se preparar para essa viagem. Porque, como diz a Rita Lee, envelhecer não é para maricas. Obrigada. Palmas. Eu vou dar uma rodada. Eu só queria dizer que vocês estão convidados a comentar, a falar também, porque, como eu disse, os livros se atravessam. Quando a Ana estava, Cláudia, respondendo a primeira pergunta, quase eu quis lembrar, e depois é nunca, o livro do Capinejar. E agora, Ana Mia, eu queria muito falar da nova contagem do tempo, né? Ana Cláudia, ela fala também no primeiro, no segundo, eu já confundo tudo, tá, Ana? Bom, pelo menos os dois. Sobre como, quando as pessoas recebem, né, o seu diagnóstico, elas
mudam, né? Muda uma chave. Eu queria que você falasse um pouco como começou essa nova contagem do tempo para você. E no seu livro você faz um relato, acho que agora também eu já no primeiro, como você descobriu que você estava numa nova contagem do tempo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Eu vou responder até linkando com a história da Ana Cláudia, porque para alguns o deserto dá medo. Para mim seria um grande sonho. Então, acho que isso resume a dimensão de tempo que eu vivo, né? A gente tem 20 anos e a gente quer apressar as coisas. A gente tem 70 e a gente quer voltar ao passado. Eu descobri com 28 anos que talvez o meu tempo fosse diferente. Porque eu convivia com uma condição que pode, né? Eu estou há 11 anos em tratamento e eu compreendo absolutamente que uma hora vai acabar de algum jeito por causa do câncer ou não. Então eu fiquei pensando, eu falei, ok, o que as pessoas chamam de longevidade? É o tempo? Porque tudo que eu vivi em 11 anos, acho que foi com tanta entrega, porque a gente começa o tempo, esse que eu não posso perder, então eu não desperdiço. Então eu faço caber nesse tempo que é possível para mim, tudo que eu tenho vontade que caiba. E talvez, por causa disso, talvez eu não tenha essa perspectiva de ir para o Saara, mas talvez, por tudo isso que eu comecei a compreender sobre tempo, eu estivesse absolutamente preparada para enfrentar qualquer deserto, se eu for presenteada com essa questão de um tempo mais longo. Então, já que o meu tempo era curto, então eu comecei a fazer com que coubessem as coisas nele. E até outro dia eu postei lá no meu Instagram, né? Apareceu um lembrete para mim de o que você estava fazendo há 10 anos atrás, assim, aqueles lembretes, né? E aí eu falei, caramba, né? Porque 10 anos atrás as pessoas estavam me falando de sobrevida, de um tempo cronológico que de repente seria curto. E aí eu falei, peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer, que magia que eu vou fazer nesse negócio aqui. Em 10 anos, eu vivi muito mais do que eu vivi os 28 anos em que eu era saudável. É por causa da doença? Não. É porque eu realmente me permiti aproveitar esse tempo. Então, hoje, vivendo 11 anos com câncer, eu me considero uma senhora com longevidade, porque isso é ser longevidade para mim. Já não tem mais a ver com a cronologia dos fatos. E em 10 anos, eu fiz caber tudo que vocês imaginarem. Até essa semana, né, eu me formei, eu fiz mais uma pós-graduação, porque eu não sou obrigada a ficar parada. Parabéns, gente. Mais uma pós. Mais um curso. Apenas. E eu estou o tempo inteiro. Eu estou o tempo inteiro me permitindo me desafiar. E se eu morrer no meio do caminho, eu vou ter feito. Eu vou estar no meio do caminho de alguém que decidiu que não ia paralisar. Então, acho que isso, para mim, é o que faz o meu tempo ser contado diferente. Porque eu não gasto, de verdade. E tem no livro, né, tem uma metáfora, que a Ana Cláudia gosta de metáforas. Teve uma vez que eu fiz um exame, e aí saiu um monte de coisa, né, nos meus ossos, né. Eu falei, agora a casa caiu, né. Aí ela olhou, ficou lá naquela essa cara emblemática dela aí. Olha lá, parabéns, tá ficando velha. Então foi tipo um ato poético dos meus ossos, assim, de me lembrar que eu tô aqui. E o futuro pertence a quem caminha, né? Então eu vou continuar caminhando. Então eu acho que nesse momento eu me sinto uma senhorinha que precisa ficar sentada a maior parte do tempo, mas eu estou muito preparada para isso. Porque deserto para mim, de repente, era o que eu vivia quando eu estava muito anestesiada, sem ter a dimensão do quanto esse tempo vale a pena ser vivido. Eu queria dizer para quem ainda não leu os livros da Anami, que ela são livros, até eu acho que a Ana Cláudia escreve isso no prefácio, de rir e chorar, porque você fica rindo, tem trilha sonora, tem frases engraçadas do tipo fé salva, suco verde não, tem ela tentando meditar, mas eu preciso, a minha segunda pergunta para você falar da Renata, né, que você já citou, e você fala uma coisa muito bonita, que a Renata te curou a você mesma.
dessa amizade. E eu queria saber como é que você transformou a vida dela e como ela transformou a sua. Para contextualizar, a Renata foi uma amiga que eu conheci no meu diagnóstico. E a gente tinha histórias parecidas nesse sentido biológico, né, da doença e tal. Só que a gente, nos grupos de paciente, tem uma coisa que é... A gente tem medo de se mostrar vulnerável. A sociedade pressiona para que, além de câncer, a gente ainda seja herói. Não pode reclamar, não pode achar ruim, não pode... Porque tudo tem que ser gratiluz o tempo inteiro. Sem saber que a gente convive com quimioterapia, abraçada no vaso, vomitando, e vivendo um monte de limitação que as pessoas, a maioria, não faz ideia do que a gente passa. E ainda assim exigem da gente um comportamento daquela coisa de guerreiro. Então, não, eu e a Renata, a gente queria um espaço em que a gente só pudesse ser a gente, falar o sincerão das coisas, o que a gente estava sentindo de verdade, falar de dor, falar de tristeza, falar de alegria, falar de ressignificar esse tempo. E aí, dentro dessas conversas, diferente de muitas amizades, a gente tinha muita abertura para falar sobre morte. E aí a gente começou a tratar a morte como uma grande conselheira para a nossa vida. A gente começou a estudar um pouco sobre isso, né? Não efetivamente a morte, né? O que acontece, mas o que isso podia ensinar para a gente, né? O que a gente aprende quando a gente está diante desse paredão da finitude. Então, a gente aprende a olhar para trás. E aí a gente tinha muito pânico de dar vexame no final. Dar vexame é chegar lá no final e falar, eu vou ter que, o Titãs vai me processar. Mas sabe aquela música, queria ter amado mais, queria ter... Meu Deus, meu filho, porque você não fez, entendeu? Tipo, olha que fracasso escrever isso no epitáfio, cara, que merda. Que é exatamente o livro da Ana Cláudia, né, também. Não dá, assim, né? Eu falo, não, amor, é agora, você fazer agora, não adianta esperar. E a gente falava, Deus me livre, a gente chegar lá no final e ter que botar isso no epitáfio. Queria ter. Então, a gente fez uma lista das coisas que a gente queria resolver na nossa vida e a gente começou a ir ticando, sabe? Em vez de falar, queria ter amado mais, então vamos amar agora. Ah, queria ter feito o que eu queria fazer, vamos fazer agora. Então, a gente foi ticando e eu acompanhei ela no processo final de vida e aí a gente, foi sucesso, assim, né? Nesse sentido de... Bucket list, né? Nesse sentido dela poder olhar para ela. E embora ela estivesse vivendo o sofrimento, né, eu não vou ficar aqui poliana, achando que é super fácil você ter câncer, porque não é. Então, ela estava vivendo o sofrimento em decorrência da doença, mas ela estava curada da alma dela. E aí, era isso que ela me ensinou. Porque eu olhava para ela e ela me via de um jeito que eu não conseguia ver a mim mesma. E a gente passa o tempo inteiro fazendo isso com a gente. A gente precisa da validação dos outros para a gente estar em paz com a gente. Então, olha como a gente é bugado da cabeça. Então, eu achava que eu precisava de uma validação. E eu não precisava. Porque quando eu me vi nos olhos dela, eu falei, é isso, eu estou curada também. Eu estou curada porque eu não preciso mais depender de tanta coisa, tanto fator externo, para conseguir olhar para mim e falar, essa é a vida que eu tenho, é essa a vida que eu vou amar, é esse o meu rolê. E ela pôde ir embora, podendo falar de uma vida que fez absoluto sentido para ela. Então, eu acho que... né, eu sei que as pessoas têm um desconforto quando a gente fala dessa coisa de uma morte bonita. A morte bonita, ela pertence a quem viveu bonito. A quem pode chegar no final, olhar para trás e falar, valeu. Então, acho que foi sobre isso, e por isso que eu falo que ela realmente me curou de mim. E, gente, quem quiser ler o livro da Nami, assim, eu recomendo as aventuras, o capítulo que elas sobem montanha, o capítulo que elas viajam, assim, como eu falei, é emocionante, mas também você dá risada, você viaja com elas. E é curioso como no livro da Ana Cláudia, é isso, né, gente? Fui eu fazendo relação entre esses três livros, vou chegar agora no Capinejá, mas a Ana Cláudia, ela fala, né, e eu até anotei aqui, na página 66, a importância de construir das relações humanas. E na página 100... as memórias, que é exatamente o que você falou agora, né? Para a gente ir para o deserto, a gente precisa construir relações humanas, né, Ana Cláudia? E as boas memórias e quando relacionando aqui com o que você falou da Renata. Mas falar da Renata, a gente estava conversando lá em cima sobre processo de luto, né? E foi como também surgiu o livro. E aí vou chegar no Carpinejar.
Começando assim, né? Que o Capinejari fala bastante de luto, né? No Depois é Nunca. Enfim, e o Capinejá poeta, né, gente? Com frases daquelas que resumem tudo, você não sabe nem como. A despedida nos ensina a dura lição de comemorar o nascimento, em vez de unicamente lamentar o fim, porque geralmente a gente comemora o aniversário do dia que foi e não do dia que nasceu, e é um insight que ele tem na página 33. Mas eu queria que você falasse um pouco disso, né? E que você volta a esse assunto quando você fala que nascer é tão traumático quanto morrer, só que a gente se acostuma. Eu não sei, mas tenho certeza que todo mundo mudou. Que algo dentro de nós estalou. Eu não sou mais o mesmo. Meu olhar anda ajoelhado. Sou mais tímido dentro da minha alegria, mais reservado, com um limite para gargalhar. Eu não faço tantas piadas como antes. Eu tenho mais prazer em ficar sozinho. Eu não sei se vocês estão sentindo isso. Há uma humildade inesperada. Você não tem mais vontade de cobrar, fiscalizar, reclamar, pressionar. Aquilo que vem, aceitamos com gratidão. É como se o coração fosse um estômago e tivéssemos feito uma cirurgia e o coração ficou encolhido. A gente não tem a mesma fome. E temos que despertar essa fome de novo. E temos que despertar essa ânsia de viver de novo. A ignorância não nos protege. É preciso saber para amar mais. É preciso ter conhecimento. É preciso ler, se aprofundar, conversar. Não é evitando falar da morte que vamos sofrer menos. Não. Talvez sofreremos mais. O medo de morrer não traz a vontade de viver. O medo de morrer pode paralisar. O medo de morrer é conservador. Você deixa de fazer para não perder aquilo que você tem. A vontade de viver é outra. É transgressora. É ousada. Você cria um magnetismo do pouco. Você transborda com pouco. Você potencializa com pouco. É curioso que só quando perdemos a saúde física que passamos a combater pela nossa saúde emocional. É curioso, é paradoxal. Infelicidade é dizer sim para tudo, gente. Não há maior infelicidade do que o consenso. É coragem de dizer não. É coragem de recusar. É coragem de escolher. É coragem de deixar para trás algo. Priorizar é deixar para trás algo. Não é acumular. É dizer, eu gosto disso, eu não gosto disso.
é optar, é se valer, é uma urgência da vida. Essa urgência da vida é revisar todos os seus acontecimentos e fazer reestreias de si mesmo. Antes de vir para cá, eu pensei, eu precisava comprar um novo sapato. E sabe o que eu fiz ontem? Eu lustrei os meus sapatos, engraxei os meus sapatos, dei uma segunda chance para esses sapatos. Eles estão brilhando, eles são como novos para mim, porque um dia ser inaugurado com esses sapatos, é um novo dia ser inaugurado com esses sapatos. Cadê a nossa insistência? Sim, todos estamos quebrados, mas abraço, cola, abraço, cola. Eu me dei conta que eu prefiro os momentos imperfeitos. Eu não idealizo mais nada. Eu não projeto mais nada. Eu sou agora. Eu prefiro dar para os meus pais, para os meus filhos, para minha esposa, para os meus amigos, 10, 15, 20 minutos. Em vez de ficar aguardando um final de semana, uma festa, um jantar, um passeio, uma viagem. Não. Se eu tenho 15 minutos, são 15 minutos. São as moedas da convivência, os centavos da existência. Nós passamos a vida desperdiçando as nossas moedas. É moeda, é 10 centavos, 50 centavos. Não! Você resolve uma vida pelos centavos. Você faz uma fortuna com a memória, com os centavos. É aquele cafezinho, é aquele bolo dividido, é aquela conversa de corredor. Você não agenda uma conversa no corredor, mas você nunca vai esquecê-la. Chega de tentar ser milionário com a memória. Guarde as moedas. Carmina, já são tantas coisas, né? Você passou, isso que você falou é tão bonito, né? Que o abraço cola, o abraço conserta. E a gente está aqui presencial e desde que, quando você chegou, né? O seu abraço, como é bom, né? Que saudade a gente devia ter uma universidade de abraço. As pessoas não sabem abraçar mais. Porque né? A gente desaprendeu nesse tempo. Uma universidade. Eu gostaria de ter como profissão abraçadeiro. Ser um abraçadeiro. Passar todo dia abraçando, é minha profissão. É a melhor coisa que existe. Porque o abraço, ele pode ser um empurrão ao precipício. Tem gente que bate nas costas. Tem gente que empurra, aparta. E o abraço é aconchego, é lar. É dançar sem música, é se aninhar, é cafuné, é colo de pé. Colo de pé, né? Tem uma coisa que vocês três têm em comum, e eu queria avisar que eu vou abrir para pergunta, tá? Então, vão ter pessoas dos dois lados da sala com microfone, então, não agora, mas daqui a pouco. Mas, Capina, ouvindo você falar agora, eu até tinha aqui várias perguntas, mas vou pular para essa, de que
a chave mudou e que você passou a pensar no presente, a viver o presente, que é um pouco do que a gente está falando aqui, né? Não evitar falar da morte, porque isso faz a gente falar da vida e viver a vida, por isso que essa mesa chama o bem viver, né? Vocês escreveram esses livros durante a pandemia. Então, vou começar com o Carpinejar e depois a Ana Cláudia e a Ana Mi, se quiserem falar. Aqui, a gente... Todos os dias a gente recebe autores nesse palco e conversa, e muitos não conseguiram escrever na pandemia. A gente teve até autores, Imortal Antônio Torres, que falou, olha, vir aqui me fez voltar a ter vontade de escrever, né? E outros que não conseguiram, mas vocês escreveram durante a pandemia, e eu acho que não à toa. E eu queria perguntar primeiro o que fez você... Mas, sim, você é um autor extremamente... Né, como eu falei, aproximadamente 40 livros, fora o blog, a gente estava falando fora a rede social, fora todo o resto. Mas o que fez você escrever e que forças, né, fizeram e te ajudaram a escrever, mesmo nesse período tão difícil que a gente passou e ainda está passando? Escrever é descascar a memória. Você é informado daquilo que você é pelo texto. Você pensa que é o que escreve. O que você escreve é o que você pode vir a ser. Para citar um exemplo, tinha uma piada em casa que quando pequeno, aos 5 anos, eu caí numa cova. Isso se transformou em piada, folclore familiar, que eu teria dito de uma maneira espirituosa. Ah, esse aqui já voou, não está mais aqui. O que a escrita me fez? Descascar a piada. A piada serve como escudo de uma ferida. Eu fui ver o que tinha dentro dessa piada. E vi que foi um dos momentos mais pavorosos da minha vida. Que eu caí numa cova, fiquei 5 horas, até cansar de pedir ajuda nesta cova. Não era para rir. Até hoje, eu tenho vertigem, eu não consigo ficar com meus pés atados, fechados. A literatura liberta essas lembranças mais fundas e ingratas, mas ela liberta pouco a pouco. Ela liberta dentro do que você pode suportar. Eu sempre escrevi sobre o medo de altura. Eu sempre escrevi o quanto que eu ficava angustiado com os pés presos, até chegar à cova. Quando vocês estão me lendo, vocês estão se descobrindo. E por incrível que pareça, eu também. Eu também. Daí vem a minha conexão com a morte. Eu me senti morto quando menino. Sou poeta porque eu caí naquela cova. Sou poeta porque eu firmei uma mediunidade mansa a partir do afeto. E é muito mais difícil escutar os vivos do que escutar os mortos. Ana Cláudia, o que fez você escrever esse livro durante a pandemia? Eu estava pensando nas pessoas que te disseram que elas não conseguiram escrever. Eu não consegui não escrever.
porque a escrita para mim é uma forma de me sentir a salvo no desconhecido, olhando o que está em volta e o que está por dentro de mim. Eu escrevi muito nessa pandemia, mesmo porque eu tinha uma noção bastante real de que eu poderia morrer na pandemia. E aí, as pessoas perguntam, quem que te inspira? Quem que faz você se tornar quem você é? Eu falo que é Beethoven. Beethoven, ele aos 20 e poucos anos, ele ficou surdo. E aí tem uma carta várias cartas que ele deixou e que ele pediu que fossem abertas só depois que ele tivesse morrido. E uma carta que ele escreveu, ele disse que a ele faltava um sentido que era absolutamente vital para aquilo que ele queria ser no mundo. E que muitas vezes ele foi iludido pelos médicos da época, dizendo que ele teria a cura. E ele foi obrigado a conviver com essa deficiência que apartava ele da realidade com a qual era o único jeito dele estar no mundo. E aí ele escreve, muitas vezes eu pensei em pôr fim na minha vida, mas eu não podia deixar essa vida sem compor todas as óperas que estavam em mim pedindo para nascer. E aí eu não podia parar de escrever, porque não posso levar embora tudo aquilo que eu vejo, sinto e posso expressar. Eu acho que a pandemia trouxe para nós uma capacidade de se perceber capaz de transformar o verbo em carne. Eu abracei muita gente nessa pandemia com os meus olhos. Eu abracei muita gente nessa pandemia com as minhas palavras e com a minha voz. E não podia abrir mão de fazer isso. Isso é absolutamente impossível para mim deixar de escrever no meio do desconhecido, no meio do sofrimento. Porque é o caminho que eu tenho para poder sair do túnel. A gente fala, tem a luz no fim do túnel. A professora Lucilena Galvão, ela fala, a luz no fim do túnel só serve para quem quer sair dele. A luz do fim do túnel não é uma notícia, é um caminho. E para mim escrever é ter essa luz. Quando começou a pandemia, eu estava aqui no Rio de Janeiro para lançar o outro livro. E aí eu tive que ir embora às pressas, que a minha médica... Vem para São Paulo agora! Volta, o mundo está já. caindo! Aí eu fui, assim, meio sem saber o que estava acontecendo. E aí, aqueles primeiros momentos ali, trancada em casa, sozinha, assim, né? Eu que tinha uma agenda, toda uma coisa para fazer, além do tratamento. Aí eu comecei a virar uma observadora. Falei, eu estou fazendo estudo antropológico agora. Eu comecei a observar o comportamento das pessoas diante daquilo que para mim já era comum. Porque eu convivo com esse medo o tempo inteiro. Eu convivo com o fato de que os meus planos nem sempre vão sair da forma que eu quero. Porque a vida é absolutamente impermanente. Então não adianta, né? Eu lembro que no começo eu comecei a receber algumas mensagens muito... tristonhas, né, de pessoas, caramba, eu planejei o meu casamento, e agora? E, é quase como se o mundo acabasse. E aí eu sempre falava assim, caramba, tá todo mundo meio que na mesma página que eu agora. Tanto que é engraçado, assim, né, a coisa da máscara, porque para mim já era um lugar comum também, né? Paciente com câncer costuma usar máscara em alguns lugares e tal. Então, nesse primeiro momento, eu fiquei como observadora. E aí eu falei, como é que as pessoas saem disso? Assim, mesmo as mais saudáveis do mundo, elas estão vivendo o que eu vivo estando doente. Que era o medo da negligência dos outros. Porque eu vivo também isso, né? O medo da negligência de um médico, o medo de não ser bem atendido em algum lugar, o medo de não ter a minha dor legitimada. E estava todo mundo vivendo meio que isso, assim, né? Então, no começo, eu virei observadora. Aí, passou um tempo, eu comecei a perder pessoas também, né? Eu perdi um dos meus melhores amigos durante a pandemia. E a minha mãe perdendo pessoas. Aí eu vi aquela coisa, aquela agonia. E aí eu senti uma outra urgência, que tudo isso foi virando texto. Porque era o jeito que eu me organizava para sair de dentro de mim o que estava precisando nascer, né? Nesse sentido.
eu tive que me afastar da minha mãe e do meu pai, que são os meus cuidadores. E para mim era muito doloroso a minha mãe estar na frente da porta da minha casa, ter que botar luva, máscara, esterilizar e não poder me dar um abraço. E ela fechava a porta, eu sentava no meu sofá e eu falava, meu Deus, se eu morrer agora, eu não pude dar um último abraço na minha mãe. Então eu comecei a entrar nesse sofrimento por estar afastada das pessoas dentro desse meu tempo, que a gente sabe que, né, talvez, não sei, quem sabe. Eu falava, nossa, como é que é isso, assim, eu não poder abraçar minha mãe, eu não poder estar perto dos meus pais. E aquilo foi uma das maiores dores da minha vida, porque daí eu vivi um outro medo. Um medo de não ter tido tempo de demonstrar naquele agora que eu estava vivendo, quanto ela... Meu Deus, eu preciso da sua existência para me manter firme aqui. Mas era tão bonito, no final das contas, porque para minha mãe era um sofrimento. Porque o que eu penso, ela pensa também. Meu Deus, se acontecer alguma coisa, eu não pude dar um último abraço na minha filha. Então, era uma dor compartilhada nossa. E aí, ao mesmo tempo, eu consegui ver uma beleza nisso, porque apesar da dor dela, ela me protegeu até do amor dela. Porque a gente sabia que eu tenho imunossupressão e ela tem idade. Então, a gente era grupo de risco e a gente não sabia ainda com o que estava lidando. E aí, tudo isso eu ia escrevendo, para tentar organizar a forma como eu estava lidando com o fato de estar sozinha. E para paciente... tem uma outra questão que eu acho que vale mencionar, para vocês tentarem entrar um pouco no nosso universo, é que as fases em que a gente está bem, é as fases em que a gente pode sair, em que a gente pode usufruir um pouco do que os prazeres da vida oferecem para a gente. Eu estava numa fase boa do meu tratamento, e eu estava trancada em casa. Já nesse meu tempo que tem uma limitação. Então, foi também um grande sofrimento. Isso também me fez escrever. Porque se eu não escrevesse, eu ia morrer sufocada. Com um monte de palavra que eu, de repente, não tinha para quem dizer. Ali, trancada, lá no 10º andar. Mas o livro, efetivamente, ele nasceu por causa de um texto. Eu já vinha... Eu não tinha pretensão de que fosse um livro. Eu estava escrevendo porque eu escrevo para mim. Eu escrevo para me organizar. E aí, depois, a sextante que lute. Aí, o que ela quer fazer com isso? E aí, eu tive Covid. E em uma saída para laboratório, eu devo ter pego, assim, tipo, 1 segundo que eu saí de casa, eu peguei. Nesse mesmo momento que eu peguei, eu descobri que o câncer tinha progredido. Tinha aumentado de doença, né? A quantidade de doença. E aí, eu falei, tá, por onde eu começo? Porque não bastava uma coisa, agora tem 2 coisas, assim... E aí eu cheguei naquele momento que você senta e fala, ai Deus, sei lá, faz aí. Não sei o que esperas de mim? Não sou o Rambo, querido. Me ajuda a te ajudar, porque daí eu não fico pedindo coisa. Então eu fiquei lá nessa coisa de tentar entender como é que eu ia dar conta de tudo aquilo. E aí, sabe quando vem aqueles 5 segundos que vem na sua cabeça, assim? E aí eu comecei a olhar para as coisas, olhei para a rua, estava silenciosa. Eu estava ali, estava saindo lágrima. E aí me deu vontade de rir, porque eu falei, a vida é tudo isso. Eu só estou sentindo tudo isso porque eu estou viva. Então, por isso que eu falo a vida inteira. Porque aí eu comecei a escrever por causa desse momento. E eu falei, como é que eu posso falar que eu amo a vida se eu fico o tempo inteiro tirando pedaços dela? Eu amo a vida, mas eu não queria estar doente. Eu amo a vida. Mas essas pessoas aqui não são boas o suficiente para mim. Eu amo a vida. Mas eu queria um outro emprego. Então, sempre tem um mas. Sempre tem um mas, que esse mas ele parece muito maior do que a possibilidade da gente tentar lidar com o que é o agora dessa vida. Então, eu falei, tá bom. Então, é isso. O que é o meu agora? Eu estou com Covid, eu estou com progressão de doença, eu vou ter que tratar, eu vou ter que fazer. É isso. Ainda assim, eu vou olhar para esse pôr do sol aqui, porque isso aqui também é vida. Então, para mim, só vale a pena uma vida quando ela é inteira mesmo. E é por isso que eu estou à disposição. E isso, para mim, eu acho que é a expressão do que é fé. A fé, ela não cabe na negociação que a gente faz, né, do merecimento. Ela cabe em você só estar à disposição mesmo. E aí, por isso que eu coloquei, né, que
Eu queria falar sobre uma vida inteira. Essa vida em que eu não preciso afastar o fato de que eu estou doente, de que eu estou tendo efeito de quimioterapia, porque isso também é vida. Então, nasceu por causa disso. Então, de alguma forma, a pandemia me fez valorizar ainda mais esse meu tempo e essa minha vida. Eu ia continuar aqui, mas eu vou abrir para pergunta, mas só para, como, né, e o Capinejar falando do tempo presente, você falando do pôr do sol, Ana Cláudia, é incrível como realmente, nessa mesa, os pensamentos desses, enfim, autores incríveis conversam e dialogam. Ninguém vai discordar um do outro. Não. Mas vale comentar, tá? Um do outro. Eu vou abrir para pergunta agora, porque senão não vai dar tempo. A gente tem alguma pergunta? Aqui, por favor. Fala seu nome, tá? Por favor. Boa tarde já, né? Meu nome é Lúcia. E sim, eu sou uma sobrevivente do câncer. Já fazem 12 anos que eu tive câncer de mama. E eu gostaria de complementar isso tudo que eles falaram, porque é um turbilhão de emoções você passar por essa experiência de sobreviver. E sim, a gente muda totalmente o olhar da vida. Eu sempre fui uma pessoa do bem, sempre fui uma pessoa alegre, sempre, sempre. E quando eu tive essa experiência de quase morte, aí mesmo que isso intensificou na minha vida. A gente sim dá muito valor, abraço, beijo, família, amigo, amizades verdadeiras. Não é amizade que você compartilha numa rede social. Amizade sim, verdadeira, que te dá um ombro, que te faz uma visita quando você precisa do ombro amigo. E todas as minhas sessões de quimioterapia, eu levava minhas filhas. E foi numa dessa sessão que essa minha filha aqui, Bruna, que é super fã de vocês, resolveu ser médica. E ela está indo para o 5º período de medicina. E sim, isso tudo é emoção. E isso tudo a gente precisa passar para as pessoas perceberem o que é a vida. Chega de reclamar, chega de... Vamos viver a vida, vamos sentir a vida. E isso que a Aninha falou ali, o que ela está passando, não é fácil, gente. Não é fácil. A gente dá a perceber para as outras pessoas que é fácil, mas não é. Porque entre 4 paredes, quando a gente está sozinha, as lágrimas vêm, o desespero vem. E a gente tem que ter força, porque a gente quer mostrar para as pessoas, mãe, pai, filho, que a gente é forte. Mas a gente está cheio de emoção por dentro, cheio de incerteza, cheio de dúvida. Mas a gente quer encorajar, a gente quer mostrar para vocês hoje, graças a Deus, são 12 anos que eu acompanho, estou curada, mas a gente sabe que o câncer, a gente tem que estar sempre investigando. E quando a gente tem um diagnóstico desse, a gente tem que manter investigando. Então, conviver com isso, com cada exame que vem, cada exame, você sabe disso. Cada exame que vem, meu Deus, se há 15. Ai, tá normal. Obrigada. Tá? Obrigada por compartilhar a sua história. Vocês querem... Amém. Gente, comentar? Obrigada. Sim, fala. Para falar, eu lembro que quando ela tinha acabado de fazer a cirurgia, veio uma tia e uma familiar, né, por parte de pai, que
ela chegou no quarto da minha mãe. A minha mãe tinha acabado de ser operada. E ela chegou como se a minha mãe, assim, já fosse morrer. A minha mãe simplesmente virou pro meu pai e falou assim: tira ela daqui, porque eu não tô morta. Eu não quero gente morta do meu lado. Então, assim, quando vocês forem lidar com uma pessoa que tem câncer, vocês nunca olhem para ela com um olhar de tristeza, porque isso vai deixar ela mais triste ainda. Ela já está numa situação assim, ela sofreu uma mutilação, e aí você vai chegar para ela, vai olhar para ela com um olhar de se ela estivesse morrendo. Não, ela não está morta, ela está viva, está curada, são 12 anos. E eu sou muito fã de vocês, eu acompanho vocês, e eu quero sim ser uma médica paliativa, eu tenho orgulho disso. E, assim, a Ana Mi deu até uma palestra na minha faculdade, ano passado, não sei se você lembra, a FMP. Nossa, ai, gente, é muito bom, sério. E, então, assim, eu falo isso pra vocês, quando vocês estiverem lidando com alguém com câncer, não olhem com um olhar triste. Vocês têm que falar palavras de amor, dar um abraço, entendeu? O abraço cura também, e as palavras também. E as palavras também machucam, então não falem palavras que machucam. Obrigada. Mais alguma pergunta? Aqui? Ah, não, aqui primeiro. Ah, tá bom. Levanta e, por favor, fala seu nome. Boa tarde, meu nome é Paula, eu sou estudante de Educação Física, me tornei cuidadora da minha avó e eu digo que cuidados paliativos trouxe sentido para mim, porque eu tinha muito medo de lidar com a área da saúde por conta da morte. E quando eu estudei cuidados paliativos, eu vi que não é sobre morte, é sobre vida. Então, isso me deu muito sentido e eu queria saber dos três um conselho para as novas gerações que vocês dão sobre vida e sobre o cuidar. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Quem quer começar? Alguém vai ter que começar. Não, sempre. Hã? Não pode ser sempre por ordem alfabética, não é possível. Bom, acho que a primeira coisa que eu queria comentar foi o testemunho da estudante. Como é que é teu nome, que eu não guardei? A Bruna. Tem muita gente que pensa que é só o tempo que vai fazer a gente ser capaz de entender o valor da vida. E as pessoas pensam que é no envelhecimento que nós vamos alcançar a maturidade, o discernimento, a sabedoria. A Bruna aqui deu a grande prova que, sendo estudante de medicina, ela é mais sábia do que muita gente que deveria estar aqui e não está. Eu acho que o conselho que eu daria para quem está decidindo, né, fazendo essas decisões do cuidar, que é para você, em primeiro lugar, tomar consciência que para cuidar bem de alguém, você tem que se cuidar. Eu falo para os estudantes de medicina, né, que a primeira vida que você tem que salvar é a sua. E é a partir dessa dignidade, dessa responsabilidade sobre a sua própria vida que você vai ser capaz de cuidar da vida de pessoas que você ama. Ana Mi, quer penejar? Eu fico emocionado com o depoimento, ainda mais que tem essa cumplicidade entre mãe e filha. E o que eu aconselharia? A ansiedade, ela quer controlar o futuro. Nós temos que tentar fazer pequenos gestos de gratidão. Antes de dormir, lembre de algo bom que você fez durante o dia. Não tente projetar como será aquela reunião no dia seguinte, ou como será aquele encontro, ou como será o almoço. Não pense no dia seguinte. Pense em algo bom que você fez durante o dia. É um Rivotril.
A ansiedade é sofrer o que não aconteceu. E talvez nem aconteça. E a ansiedade é esquisita, porque ela é feita do futuro, mas é um cemitério da culpa. A ansiedade vira culpa. Toda sua culpa foi antes ansiedade. Se eu tivesse feito, se eu tivesse ido, se eu tivesse falado, se eu tivesse amado, se eu tivesse. Se você neutraliza a ansiedade, você vai também neutralizar a culpa. Nami, eu queria que você respondesse a pergunta dela, aproveitando para falar um pouco do paliativas, do seu, né, que eu acho que é uma... Eu acho que a primeira dica a Ana Cláudia já deu, né? É muito difícil a gente transbordar para o outro algo que a gente não tem por nós mesmos, que é a própria questão do autocuidado. Então, isso realmente, eu acho que é fundamental para quem decide cuidar de outra pessoa. Eu acho que a segunda coisa que eu diria é que, para mim, cuidar está muito relacionado com presença. Que, às vezes, a gente tem uma ânsia de falar muito, né? De querer trazer soluções para as pessoas, como se coubesse a nós todas as soluções do mundo. Então, quando a gente aprende a ouvir, já é uma grande cura para a pessoa e para a gente. Porque daí você está permitindo que ela fale. E nesse mundo, né, de paciente, poucas pessoas dão essa permissão para a gente, de que a gente realmente seja honesto. E nessa carreira de cuidar, Bruna, você... tem algo que é muito importante, né? Você tem que entender que existe uma experiência que envolve isso. Eu lido com o paciente o tempo inteiro. E quando eu pergunto para eles sobre médico, como é que foi a consulta, eles não vão falar para mim assim, nossa, ele me prescreveu de morfe com a letra, nossa, perfeita a letra dele. Ele não vai falar sobre a sua técnica, porque é o mínimo que a gente espera, né, Ana Cláudia? É o mínimo, vocês estão estudando para isso. Ele vai me contar a experiência. E quando é experiência, ele vai me contar assim, você acredita que ele olhou para o meu marido? Que foi uma coisa que a Renata me disse de uma consulta. Ela falou, cara, é a primeira vez que uma médica se dirige ao meu familiar, porque a maioria trata como se ele não existisse. Foi a primeira médica que me perguntou, tá bom, e além da doença, como é que você está? Me conta de você. É alguém que se interessa pela vida do outro efetivamente. Então, quando eu pergunto para a paciente como foi, muitas vezes eles me trazem a experiência que eles tiveram. Então, que vocês entendam que tudo passa por isso, pelo que a gente sente quando a gente é bem cuidado nessa vida. Porque é isso que a gente vai levar. Isso faz de você um profissional completo. Alguém que sabe ouvir, alguém que acolhe, alguém que valida e alguém que tem uma técnica boa o suficiente para não permitir que a gente sofra. Então, acho que é basicamente sobre isso. E que com a Renata vocês criaram Paliativas, que é um Instagram que eu falei que tem justamente também para... que é uma ponte para falar com a Nami também, né? Eu não sou muito perfil da blogueira, que tem compromisso em postar. Eu estou vivendo minha vida, gente. Então, tenham paciência. Que bom. Eu ia ser hipócrita até, né? Eu estou vivendo a vida e fico lá enfornada na internet o tempo inteiro. Então, eu não tenho esse compromisso. Eu tento trazer uma reflexão que ela vá além do que eu compreendo como ego. Então, tipo, se eu ver, tem uma reflexão que eu acho que pode ajudar a pessoa a se compreender, a compreender o processo dela, eu acho que vale a pena falar. E a gente criou com esse nome Paliativas, né? Hoje a gente está falando aqui, caramba, eu estou na Bienal podendo falar essa palavra sem precisar descer do palco, me esconder deitada ali em posição fetal, porque ia todo mundo olhar esquisito para mim, que é uma coisa que a Ana Cláudia vem construindo ao longo dos anos. Eu compreendia a dimensão do meu tratamento. Eu sabia que eu era uma paciente em cuidados paliativos. Mas eu não entendia o porquê que eu não podia falar sobre isso. E aí, como eu sou essa coisa sagitariana com aquário, vida louca, aí eu falei, vai ser Paliativas. Então tá explicado, Sagitário. Não, total. Aí eu coloquei esse nome por uma provocação mesmo. Eu falei, o que eu tenho que sentir vergonha na minha vida do fato de que eu compreendo o que eu tenho e eu quero ser bem cuidada?
O que pode ter de horroroso nisso, assim, né? Como que isso pode ser um tabu? Uma profissional que pode aliviar o sofrimento de alguém que está sofrendo. Como que isso pode ser um tabu? Não entra no meu biológico aqui, no meu racional. Então, eu falei assim, a gente vai falar o sincerão, meu. Porque daí fica nesse rolê aí de, diante do que a medicina oferece hoje, eu não tenho cura. Mas aí tudo que as pessoas têm para me falar daqui a pouco você está curada. É quase como se minimizasse a minha condição. E aí, daqui a pouco, eu já passei por 9 protocolos de quimioterapia. Aí a pessoa falava assim, mas outra quimioterapia? Eu achei que você já estava curada. Eu falei, não, qual parte do cuidados paliativos você não entendeu? E aí tinha muito paciente que sofria com isso. Porque ficava aquela pressão. Daqui a pouco você está curada, daqui a pouco você está curada, daqui a pouco... Aí daqui a pouco a doença voltava de novo. Quando você está nesse estágio avançado, né? Ela voltou, trocou... Nossa, mas de novo quimioterapia? Então a pessoa estava em constante frustração. Por não poder se posicionar efetivamente sobre o que estava acontecendo. Então, a gente queria jogar luz nisso, assim, né? Eu falo que é jogar luz no final do corredor, né? Porque tem uma coisa meio mitológica do cuidado paliativo que paciente terminal, é muito louco, né? Que eu acho que é o momento de maior vulnerabilidade da vida de alguém. E aí, ao invés de você colocar ela no corredor central para que ela tenha acesso a todas as possibilidades de ser bem cuidada, amparada, amada, jogam lá no final do corredor, porque a gente não pode falar de morte aqui. No meu plantão, ninguém morre. Então, era uma coisa muito bizarra na minha cabeça. Eu falei, não, a gente vai falar sobre isso, sim, a gente vai falar sobre morte, a gente vai botar todo mundo nessa página. Porque falando disso, a gente está falando da possibilidade da pessoa, dela procurar cuidado, da gente falar que sofrimento não é normal, que está tudo bem se ela estiver vulnerável, se ela estiver triste, se estiver difícil. Ela pode falar sobre isso. Porque, para mim, isso é vitória. Vitória não é você se esconder atrás de adjetivos que, de repente, você não está vivenciando efetivamente. Então, não. A gente queria falar, eu estou vencendo porque eu estou me cuidando. Eu estou correndo atrás de ser bem cuidada. Eu estou podendo ser honesta comigo e honesta com as pessoas sobre as expectativas delas, que pertencem a elas, o problema é delas. Eu estou bem. Eu estou tentando ficar bem. Eu estou fazendo o máximo possível por mim. Eu estou tentando viver uma vida que faz sentido, independente do tempo, porque ninguém sabe. Essa é real. Que aí eu brinco nas palestras que eu tenho câncer, vocês têm finitude crônica. E está todo mundo aqui precisando de cuidado paliativo. Porque eu tenho certeza que alguém aqui... Eu quero me apresentar alguém que não tem nenhum sofrimento. Nenhum, assim, tipo, não, tá tudo maravilhoso. Aí já é esquisito. Exatamente, não conheço. Então, tudo tá maravilhoso, não temos. De uma curinha, assim. Então, por que a gente não pode se expressar honestamente, né? Tentar ser verdadeiro. E aí, eu acho que eu criei mais por isso, pra gente refletir sobre isso, né? Sobre uma vida real mesmo. E por isso que eu quis puxar essa dica até pra dar uma olhada nesse @, né? Eu sei que você não é blogueira, mas é uma ponte, é um lugar de... de vez em quando eu escrevo. De diálogo horizontal, né, sobre isso. Mais alguma pergunta? Agora, aqui. Levanta, por favor, só. Ali. Desculpa, não estou vendo. Quem tiver pergunta, são as duas que estão com o microfone que estão organizando de cada lado. Por favor. Seu nome? Meu nome é Amanda. Eu queria agradecer primeiramente a Ana Cláudia. Seus livros, eles foram indispensáveis e me ajudam na minha caminhada na graduação de medicina. Então, muito obrigada. E eu queria fazer uma pergunta para a Ana Mi. Achei muito interessante os seus cheques, as metas que você quer fazer, e achei muito inspirador. E eu gostaria de saber o check mais difícil, mais fácil para você concluir, ou se já não ainda foi concluído. Amor, essa lista é uma lista em constante construção. A cada hora eu invento uma coisa diferente, né? Tem um check que é ir para Tailândia, né, Ana Cláudia? Que eu vou levar a médica, entendeu? Às vezes só para... Sim, elas estavam fazendo planos para ir para Tailândia lá em cima no camarim, tá? Mas é engraçado porque eu não sei, não de não criar expectativa, eu não condiciono a minha felicidade a acontecimentos, assim. Então as coisas vão acontecendo e é muito legal, porque daí quando acontece eu falo, meu Deus, cara, tipo, tá aqui. Imagina, eu que sempre fui apaixonada por escrever, era, meu Deus, fã de Saramago, minha vida foi totalmente construída por meio de livro, assim, né, de sempre encontrar ali algumas coisas, né, uns desassossegos que eu tinha, eu encontrava algumas respostas nos livros.
Então, a Bienal, para mim, ela sempre foi uma coisa assim... Nossa, deve ser incrível, né? Você chegar lá e falar, escritora. Agora eu sou o quê, gente? Mas não foi um planejamento, tipo, eu só vou ser feliz quando eu for escritora. Eu nunca cogitei essa possibilidade. E aí, de repente, eu estou aqui. Então, não é um check? É um check. Caramba! Vai ser um check, por exemplo... Sei lá, outro check surreal para mim foi... Quem escreveu o prefácio do meu livro foi do segundo livro foi o Newton Bonder, que é um cara incrível para mim, um autor que eu gosto, tudo. E, de repente, ele falou sim. Só que eu não estava esperando. Eu falo, gente, o que acontece? Eu dou risada das coisas que acontecem comigo, porque justamente eu não crio expectativa. Então, quando acontece, é tão lindo. Por exemplo, eu vou dar um check, porque o Carpinejar ele vai escrever num guardanapo uma poesia para mim, inspirada em mim, e aí eu vou ler e eu vou falar, meu Deus! O nome disso não é poesia, é chantagem. Eu posso pegar pesado, porque eu faço várias chantagens. Eu falo assim, se for a última? Quê? Se for a última. Escreve agora, fala agora. Eu não tenho pena dela, eu tenho, pelo contrário, orgulho. Então, aí, ele vai escrever lá no guardanapo e vai falar, meu Deus, esse homem escreveu um negócio pra mim. Aí, check. Então, assim, eu vou checando as coisas. Vou fazer. Aí, assim, eu tento viver dessa forma. Eu acho, óbvio que eu tenho várias vontades, assim, mas nenhuma condicionada. Então, quando elas acontecem, eu só celebro, dou risada e falo, gente, essa minha vida é muito da hora. Obrigada. A gente já está terminando, acho que tem tempo para mais uma pergunta, sim, mas mais rápida, né? Eu queria dizer, enquanto... Tá, então, mas essa aqui, ali, e aí a gente termina desse lado aqui. Eu só queria dizer só duas coisinhas rápidas. Uma que... Eu vou falar na despedida, vai. Faz... Cadê a pessoa? Ah, Paulinha, vai lá. Oi, gente, bom dia. Muito estranho falar de costas, mas para cá. Fala um pouco de costas, um pouco de frente, vai dar uma... Então, o Carpinejar, eu acho que ele leu meus pensamentos, ou teve uma comunicação aí por telepatia, porque essa temática me causa bastante ansiedade. E eu, assim, por não estou em uma situação limite, né? Porque às vezes a gente está com o pai doente, ou a gente doente, ou a mãe, a gente entra mais nessa sintonia. Mas eu queria escutar agora da Ana Cláudia e da Ana Mi, porque eu percebo também que estar consciente o tempo todo dessa questão da finitude ou da preparação para a velhice é um aspecto bastante mental. E eu, por exemplo, me faz sentir bastante ansiedade, uma ansiedade quase patológica. Então, eu queria escutá-las um pouco sobre isso, porque quando se vive muito no mental, acaba se vivenciando pouco, assim, pelo menos da minha perspectiva. Então, eu gostaria de ouvi-las sobre isso. E o Carpinejar, se tiver alguma adição, porque foi realmente... O que eu estava pensando foi o que ele falou, foi muito estranho. Roubei o pensamento dela. Eu Sim, foi bizarro. Só uma parte, é que a ansiedade é fica olhando para o futuro. A culpa fica olhando para o passado. E você fica sem presente. O que eu sugiro é ter intensidade. Intensidade precisamos. Até ela é semelhante e se confunde com a ansiedade. Mas a intensidade é para o agora. Eu penso que a ansiedade, ela pode ser um bom caminho para você se preparar. Porque se você não pensar sobre esse futuro, você vai ter muita dificuldade de estar presente nele. Então, assim, todos nós somos pessoas ansiosas, porque somos seres pensantes. A gente raciocina, a gente tem consciência do que está acontecendo, a gente fica ansioso, né? Eu hoje acordei 4h30 da manhã e falei assim, puxa, se eu tivesse esquecido a identidade em casa, eu ia perder o avião. E aí eu ficava ansiosa, será que eu coloquei a identidade no lugar certo? Será que o celular está carregado? Você tem um aspecto nosso de olhar para o futuro que pode ser um caminho bondoso com o seu presente. Então, eu faço eu digo assim, eu sou ansiosa também, mas como é que eu lido com isso? Eu não tenho que tentar resolver minha ansiedade, porque ela me pertence, ela é minha.
ela não é de ninguém, ela não pertence às outras pessoas para aliviarem a minha ansiedade. Eu não pertenço a nada que possa vir de fora para dentro para me aliviar disso. Então, eu penso que a ansiedade, para mim, é um cavalo selvagem que me habita. E não está só na minha cabeça, está no meu corpo, porque a ansiedade, você tem taquicardia, você fica com a mão gelada, você fica trêmula. A ansiedade, ela não é um processo mental exclusivamente, é um processo visceral também. Então, eu penso que a ansiedade é um cavalo selvagem. E a mim cabe observá-lo, domá-lo e montar nele. Porque se eu montar no meu cavalo selvagem de ansiedade, eu não tem nada que eu não possa alcançar com um planejamento, com a perspectiva de quem vou ser quando eu estiver no lugar onde eu quero estar. Então, eu monto nesse cavalo. Agora, se você corre atrás dele, você vai ficar exausta. E você não vai conseguir nem viver o presente, nem o futuro. Porque você está correndo atrás de um cavalo selvagem que chama ansiedade. Então, observa ela, monta nela. Se for algo que é muito difícil, que entra naquele espaço indomável, aí talvez precise de ajuda mesmo, né? De você precisar de um apoio, uma rede de apoio de um profissional da área de saúde mental, um psiquiatra. Você pode ter ajuda para domar essa ansiedade, não para eliminá-la. Não mata a ansiedade, gente. Pensa nisso, é um cavalo selvagem que a gente vai montar nele e a gente vai chegar muito longe por causa disso. Amo as metáforas. Anami? Eu entendi que você tem ansiedade quando você pensa nessa perspectiva de morte que a gente nunca sabe quando vai acontecer. Eu entendi que isso te causa alguma ansiedade. Tem uma frase boa que ela diz assim: só quem está pronto para partir é livre para permanecer. Então, eu lido com isso, né? Eu não sei, eu posso abrir o próximo exame e ter acontecido uma tragédia e que me dê pouco tempo. Só que nesse momento não está acontecendo. Então, primeiro que eu vou tentar aproveitar este momento em que está tudo bem. E segundo, né, toda vez que eu penso nessa perspectiva de morte, eu sempre olho por esse ângulo, assim, né, do tipo, o que me assusta nisso? Me assusta o sofrimento que antecede. Então, ela sabe o que para mim é inimaginável. Então, eu tenho quem vai cuidar disso. Então, já deixa de ser uma ansiedade a menos, porque eu sei que, chegando nesse derradeiro momento, eu não vou estar desamparada. Aí, o depois, eu não fico, porque depois é depois. A gente fica muito mais tempo morto do que vivo. Então, depois eu reflito lá o depois, entendeu? Eu vou ter tempo de sobra. Então, por aqui, eu vou refletir o que está acontecendo aqui. E essa coisa de você estar pronta para partir, porque realmente eu tô porque eu tento resolver as minhas coisas. Então, eu não fico... Quando você pensa na morte, você pensa assim, não, mas eu não fiz tal coisa, eu acho que isso talvez cause ansiedade. Então, faz. Porque daí, nesse momento, eu falo, eu estou zerada. Não tenho nada que me prenda. Óbvio, eu amo minha família, amo a vida, estou super contemplativa, está maravilhoso. Mas pode acontecer. Então, é bom estar kit, sabe? Estar kit com a vida. Falei tudo, fiz a minha entrega, vivi a melhor vida possível. E aí, talvez por isso eu permaneça há 11 anos. Porque está leve. Eu já não tenho mais tanto conflitos mirabolantes. E eu deveria ter falado, deveria ter feito, deveria ter... então fica mais simples assim, né? Disso não ser uma ansiedade bizarra para mim. Então, é isso. Esteja livre e aí você vai permanecer sem o seu medo. Gente, eu estou vendo aqui a hora, ali também. Infelizmente, não vai dar tempo de mais uma pergunta. Eu vou pedir só, se vocês quiserem, palavras finais, pedir antes alguns avisos. Anami e Carpinejar vão assinar livros aqui atrás. É só quando vocês saírem de esquerda, eles vão estar aqui atrás. Ana Cláudia, na sua despedida, eu queria que você explicasse por que você não vai assinar livros hoje com a gente. E dizer que 13h, em seguida, por isso que a gente vai terminar, a gente vai ter a mesa Construção do Feminino com a Bruna Maia, Jaqueline Vargas, Ana Paula Araújo e Lumasa e mediadora Cristiane Costa aqui nesse espaço. E agora,
E uma coisa boa enquanto vocês se despedem. Tem 5 cartões embaixo dessas cadeiras que dão direito aos livros que estão aqui expostos dos nossos gigantes. Quem achar, no final, dá a volta também, tem a porta do camarim aqui atrás, e aí é falar com a Silvana. Quem achar, solta um grito, né? Pelo amor de já Deus. achou ali, ó. Outra aqui. Isso, então aí, outra aqui. Aí lá atrás fala com a Silvana, tá? Então, por favor, palavras de despedida, finais. Bom, Ana, pode explicar por que não vou vai explicar, assinar? né? Sendo coerente com tudo aquilo que eu escrevo, eu preciso estar presente na minha vida. E aí a minha vida está chamando para eu poder estar nela depois de estar aqui. Então, vocês fazem parte da minha vida também. Eu estou aqui com vocês. E aí vocês vão ter que viver muito bem até que a gente se encontre de novo para a gente poder trocar esse autógrafo e fazer a nossa foto. Então, não se sintam frustradas, porque a gente registrou no coração de vocês. Espero ter assinado alguma coisa no coração de vocês hoje. E me despeço, agradeço muito esse encontro surreal. E que a gente tenha muitas, muitas, muitas vezes mais de presença na nossa vida. E assim como eu tenho praticado na minha, tá? Eu queria agradecer, eu vou estar autografando, vocês podem testar o meu abraço, a qualidade do meu abraço. É ótimo, ó, recomendo. E eu tenho aqui 100 guardanapos, ou melhor, 99 guardanapos para entregar aí nos autógrafos, para quem tiver o livro. Muito obrigado, foi realmente surreal. Obrigada, né, gente? Imagina, né? Quem sou eu na fila do pão literário para estar aqui, então é incrível, né? Por isso que enfim, contemplo a minha vida, apesar de tudo que as pessoas possam considerar muito difícil, porque eu tô aqui e é incrível. Então, obrigada por estarem aqui também. Agradeço vocês estarem aqui com a gente. Por favor, voltem sempre. Daqui a 2 anos tem Bienal. Obrigada por essa mesa incrível, surreal. Eu acho que é uma palavra ótima para descrever. Obrigada a todas, todos que estiveram aqui com a gente nessa manhã. É isso, gente. Bom dia.